Boa tarde, né? Hoje iniciamos o encontro do Recomove, desse coletivo, que reinicia as suas atividades nesse ano de 2023, no dia 6 de março, e, e a gente se encontra mensalmente, às segundas-feiras, de 5 às 6h45, via Zoom, e no nosso encontro de hoje, a gente pensou duas perguntas para inspirar as nossas prosas por aqui, né? Quão diversos são os nossos mundos e qual aspecto do humano não abrimos mão, né? E convidamos a todos os presentes e também quem for assistir essa gravação mais adiante, nós temos aí o grupo do Telegram e pode trazer as suas questões, reflexões, inquietações lá no Telegram também, né? Que aí a gente vai aqui entrelaçando e partilhando nossos modos de vida e de educação. E só para dar mais um recado, no nosso próximo encontro, né, que é abril, a gente vai ter a participação mais de perto da Maria Graciada, que está conosco hoje aqui, vai estar conosco também em abril, abordando a sua história de vida e a ecoversidade intercultural dos povos, né? Um projeto que ela está aí a todo movimento, mas isso é para abril, né? Mas, então, hoje, para esse início, vou colocar um trechinho da nossa música de abertura, nossa vinheta aí, né, Léo? Que a gente tem trazido sempre, que é a música Vida Rendeira, que fala desses entrelaçados nossos de vida, de educação, de encontrar o nosso lugar, encontrar as pessoas com quem queremos viver e conviver. Vou aqui partilhar essa um trecho dessa música. Eu me enrolo só um pouquinho, mas eu chego lá. Então, vamos lá, nossa vida rendeira. Respirar, confiar, atravessar o impossível pode nos guiar. Descobrir, permitir em cada sopro dessa história. Eu navego as horas, eu escolho reviver, renascer, amanhecer, todo dia ser um pouco mais, existir, persistir na leveza da memória, reconstruo vitórias, reconheço meu lugar. Eu escolho seus laços.
Aqui eu paro, né? Essa letra dessa música, ela sempre me emociona e ela inteira é, é uma estrofe dentro da outra, né? Uma chama a outra, bem nesse movimento de tecer, né? De construir essa renda, né? E, bem, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Celso, seja bem-vindo também. Tem alguém entrou com Galaxy A12 que eu não sei quem é. Seja bem-vindo também. Felipe, Leonardo, Maria Graciada, Valdo. Eu acho que o Galaxy ali deve ser, pelo que eu vi a foto de passagem, é o Emer, que é o que fez parte lá da grafitagem na Konami, lembra, Paula? Sim, Vamos ver se seja bem-vindo. eu chamo ele para falar. Ok. Seja bem-vindo também. E quem nos escuta depois da gravação também, sejam bem-vindos sempre. Estão sempre convidados a participar aqui conosco no encontro virtual, juntos e misturados. Só um instante, Paula. Emer, é você Não, aí? Oi? É você, Emer? Sim. Então, agora confirmando, eu já mudo o teu nome aqui. O Emerson é professor no município de Morretes, mas ele atua há bastante tempo conosco lá nos movimentos educacionais, é um militante da questão das artes, e na Conane, Caiçara, ele fez 2 painéis lá naqueles painéis conjuntos com os participantes, e agora a questão de 2 meses atrás, já passados 6 meses do evento, né, que foi em junho, o Emer aceitou o convite e fez a grafitagem da único painel que faltava, que eram os carrinheiros. Então agora ele tem lá também a autoria dos carrinheiros, os carrinheiros que tiveram muito presentes, né, tanto os não tão conhecidos por nós, como o Alex Catador, né, de Porto Alegre, que teve lá, que encantou todo mundo, e agora não sei se ele vai estar na Konane Nacional, mas o Emerson então está apresentado aí, depois se quiser dizer mais alguma coisa, Emer, por favor, tá? Seja bem-vindo. A Paula é que está coordenando aí, tá? Tá sem som, Paula. obrigado. Emerson, se você quiser se apresentar, falar um pouco de você, como é que você chega aqui hoje, né? O que te convidou, te trouxe aqui hoje? Boa tarde, né? Principalmente. Eu vim através do professor Valdo, que através dessas pinturas aí, tive mais proximidade, já conhecia ele de um tempo atrás. Daí para estar chegando mais próximo da universidade também, para estar participando, né? Fazendo parte desse movimento. Já que eu acho que a gente tem vários, né? Vários comuns. Nós sempre brigamos aqui em Morretes, né? Por toda essa questão da valorização da arte, da cultura, que às vezes é meio que deixado de lado. E faz algum tempo já que a gente tem tentado fazer um trabalho de busca, né? Tentando valorizar um pouco mais. E aí venho através disso, aí, através da arte aí para tentar tentar aprender também, né? Com todos vocês e tá podendo contribuir no que for possível também. O Emer, você acha que Obrigado. a arte tem alguma coisa a ver com a humanização ou nada a ver? Acho que sim, né? Totalmente, né? Tá tudo entrelaçado, né? Tá tudo enraizado. E que dimensões do humano a arte traz, né, para a educação, para a vida, né, que a gente não pode abrir mão?
no seu entendimento, Emer? Porque é que o áudio tá meio ruim aqui, não tô escutando direito. Tá me escutando? Melhor Agora, agora? Quais dimensões do humano a arte traz para a educação, para a vida, que a gente não pode abrir mão? acho que a arte, ela traz muito das nossas origens também, né? Bom, penso por essa forma, assim. Eu acho que a gente tem que dar valor, né? Porque faz parte da nossa cultura, né? Da nossa história, né? Não só o mais recente, como o mais antigo também, o mais ancestral. Acho que é constante, né? Essa valorização. E essa interrelação, eu tento fazer muito essa conexão da arte com a natureza também. Tento trazer muito da natureza para a arte. Eu acho que e para a educação também acho que é isso que eu falei, né? O que o meu ponto assim de constante do resgate, da valorização, né? De valorizar o que faz parte de nós, o que está dentro de nós, o que está ao nosso entorno. Não sei se eu respondi direito a pergunta, mas é mais ou menos o ponto de pensamento e vista. Pro no... Vai lá, Léo. Na fala do Emer, você foi falando aí, Emer, eu fui pensando aqui, né? No conceito de homem fraturado, que é um pouco isso, né? Que o nosso mundo, em vários aspectos, nos fez, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo, né? Nós somos fragmentados, fraturados, aí no fragmento nós nos especializamos a tal ponto que aí, de repente, você tem uma pessoa com uma cabeça gigante, com os braços curtinhos, né? Sem pernas, com um olho meio atrofiado, né? Acho que tem um lado aí da arte. Tem um autor que tem me perseguido muito com as suas inquietações, que é o Richard Sennett, né? Um filósofo de um campo norte-americano, que ele tem trazido muito, desde os anos 2000, ele tem trazido isso, né? Tem uma série de textos, e o primeiro livro é O Artífice, em que ele vai fazer todo um estudo sobre os processos, né? Ele começa discutindo o processo de educação das antigas oficinas, das guildas medievais, até a hiperespecialização das instituições de ensino, né? E ele é interessante que ele não dá nenhuma resposta, mas ele vai o tempo inteiro inquirindo exatamente isso. Onde a gente avança, onde a gente deixa de fortalecer quando a gente promove determinadas mudanças, né? Porque não tem a perfeição, né? Mas ele cita um caso, para mim, Ivone, boa tarde, minha amiga. Ele cita o caso, para mim, que é muito interessante, que é do Stradivarius, né? Do fazer o violino Stradivarius. E que o mestre leva no túmulo o toque final. Nunca mais ninguém consegue reproduzir o Stradivarius como o Stradivarius dava o seu toque final, né? E como muitos mestres, muitas pessoas levam para longe, levam para dentro de si e não deixam a essência sobre o mundo, né? E aí é um pouco da arte, né? Aí, só para fazer um pouco da ponta aqui, eu estou viajando demais, deixa eu parar aqui de viajar, mas voltar um pouco, que aí quando você me fala da arte, eu vou pensando nos artistas. Olha, dessa mesma forma que o Stradivarius tem essa questão, né? Você pode olhar para o Leonardo da Vinci, né? Quando ele foi para o túmulo, ninguém mais fez Leonardo da Vinci, né? Então, tem uma coisa de evitar o atrofio e, ao mesmo tempo, garantir o indivíduo sem ser puramente individualista, né? Que a arte nos traz aí, que me fortalece muito quando eu penso no lugar da educação, né? Quando eu penso a diversidade humana no indivíduo, mas na sua individualidade, mas não na plena individualização,
na construção daquilo que você deixa um pedaço de si, mas o todo de si não fica. Mas, ao mesmo tempo, você não deixa de apresentar algo que você entrega para a humanidade, né? Mas depois ninguém mais vai replicar isso. Essa é uma grande questão, né? E a gente tem uma sociedade hoje que é o tempo de replicar, né? O povo querendo replicar. Eu, particularmente, vejo muito estudante aí querendo replicar o colega com iPhone 13, com iPhone 14, com não sei o quê. Uma sociedade de consumo, de replicação e de percepções que vão se atrofiando, né? Com o positivo e com o negativo. Bom, viajei demais aqui, depois vou viajar mais. Valdo. Eu vou... Ivone, tudo bom? Você já cumprimentou lá, mas eu não consigo aqui não faço como não consigo fazer o que a Sônia faz, que ela abre 30 telas e consegue responder, inclusive no bate-papo lá. Mas eu separei um trechinho aqui de uma questão para nós olhar. Vamos ver se eu consigo projetar agora aqui também numa das telas para responder isso pelo Emer. Vamos ver ali, ó. Hoje, né? Então, o grafite, ele nasceu de uma mãe chamada hip hop. A gente valorizar as nossas raízes, né, e tá expondo isso nas paredes, eu acho que é uma forma de, querendo ou não, de educação, porque a criancinha que passar vai ver o tiozinho, né, vai ver as pessoas que é uma senhora mais velha também vai ver isso e pode acabar chamando a atenção, né. Então tá aí o Emer, é mais longo. Bom, esse faz parte... Opa, espera aí, só um instantinho. Entrou a voz do... Eu interrompi lá, mas não interrompi aqui. Nós vamos levar para Brasília o documentário de 1 hora sobre a conferência. E durante... Eu já distribuí para todo mundo esse vídeo, né, que já está editado. E nós vamos ter uma síntese dele, essa não foi compartilhada, de 10 minutos, que responde um pouquinho essa pergunta que o Léo e a Paula fazem, e que está no tema de hoje, né? A Graciada fala lá, a Ivone fala, o Léo fala, um monte de gente fala, mas o Emer fala pela artes. No vídeo maior, ele está falando, inclusive, quando ele está fazendo a última grafitagem, né? E juntar isso, que é um embate, né, que está na discussão, que aqui no Paraná foi muito tenso, quando a secretaria retirou as artes, né, do currículo do fundamental lá, e agora a questão do debate do ensino médio. Essa síntese lá do vídeo responde bastante isso. A Jaqueline Moll fala, vários falam, né? O rapaz lá da Argentina, né, fala fortemente nessa questão, e o Léo puxou um livro ali para provocar e disse que depois vai voltar, e eu desliguei minha tela para poder passar o livro. Léo, ele está encapado ainda. Eu já distribuí mais de 30 desses livros, desse aqui. Esse aqui, inclusive, está encapado porque esses dias eu estava no litoral e eu tinha que ir numa atividade que tinha que levar qualquer coisa assim, e eu passei correndo na casa do Valentim. Digo, Valentim, me dá cá aquele livro teu que se você não riscou ainda, do Lições de um Século de Vida, que depois eu te mando buscar o outro. Eu mandei, fui viajar, levei 2 que eu tinha na pasta, entreguei inclusive do Valentim, agora espero que esse chegue nas mãos dele. Mas a pergunta de vocês, nessa reflexão de um século de vida, ele sozinho, independente de todos os outros participações que são muito fortes e autores, mas sozinho o Edgar Morin já por si responde essa questão
da expressão, né, do humano através das artes, que é uma coisa que qualquer escola, mas mais do que a escola, qualquer política pública que abra mão das artes, ela já está autodefinida que ela não é para humanizar. Independente de todas as outras coisas. Então, tem uma fala da Maria Graciada também lá, nesse vídeo de 1 hora, que ela diz, né? Não é só com as pessoas, né, Maria Graciada? Até o ar educa, porque o ar que nós respiramos é o mesmo ar de milhares, milhões de anos atrás, que outros seres vivos entraram, né? Então, o Emer é uma pessoa, o Emer está aqui, ele diz, eu não queria que ele falasse que fui eu que convidei, porque o Emer, para minha surpresa, e grata surpresa, diz que quer fazer a ANE 4. Então, Emer, isso aí é um coletivo que já tem quase todos eles participam da equipe da ANE 4. Você já está fazendo a ANE 4. Depois você se matricula lá para frente quando sair o edital, tá? Eu só usei a palavra, então, para complementar essa apresentação do Emer, porque ele fez uma coisa também genial. Nós tínhamos convidado qualquer grafiteiro que quisesse contribuir para o último painel, e daí foi o Emer que foi lá. Daí no dia que eu fui lá abrir, foi um sábado, né? Fui lá com ele, tinha que esperar um sábado de sol. O Emer foi com a mãe dele. E eu quase indo embora, ficamos a manhã inteira, né? Depois do almoço, daí vieram várias pessoas que tinham alguma atividade de uma pós-graduação estrito sensu ali, né? Acontecendo, eles paravam e viam o Emer falando, desenhando, e eu dizia, o que você está vendo? Daí me lembro de uma aluna, né, Emer, de uma pessoa que chegou e disse que viu uma coisa no carrinho da grafitagem que o Emer fazia, que o carrinheiro estava levando embora livros. E o Emer disse, mas nossa, eu não tinha visto isso. Nossa, que coisa perfeita que ela viu, você grafitou algo que nem você imaginou, que é numa universidade levando os livros embora, que no caso, em Morretes, uma casa de cultura jogou tudo num pavilhão lá e nós fomos lidando com aqueles livros que está nas outras grafitagens, jogado, inundado pela água, jogaram no chão, abandonaram a cultura, né? E ela chegou e viu aquilo, que o carrinheiro juntou os livros bem arrumadinhos, está nessa grafitagem, depois eu compartilho a foto, eu não tenho aqui agora. Mas daí, 4 horas da tarde, 5, nós terminamos, a Ivone passou lá bem cedinho, eu disse, eu estou indo embora, então tchau, tchau, Emer. De repente eu virei assim, eu disse, mas como você vai para Morretes, você e a tua mãe? Ela ficou ali o dia inteiro com ele. E daí foi me falando como é que o Emer se desenvolveu nessa área, né? Hoje professor nessa área de artes. Ela não esperava isso, no começo foi uma surpresa, mas notou que ele já criança fazia isso, um pouquinho. E daí ele disse, olha, nós vamos pegar o ônibus às 8 horas da noite. Eu digo, mas vocês vão pegar... Eu achando que eles estavam de carro, eu digo, vocês vão pegar o ônibus para Morretes? Quase que eu não pergunto, ele nem sequer falou nada, ele veio com a mãe, deu ônibus, tendo que fazer uma conexão, filha da mãe, não é longe, mas não tem linha direta. E eu digo, não, eu estou indo para Curitiba, vamos comigo, então eu levo vocês. E fomos conversando, e foi uma das viagens fenomenais, né, que a gente foi conversando, o Emer com a mãe dele, mas o amor da mãe do Emer por ele, e essa dedicação dele a artes, chamou para mim a impressão muito grande na área da educação, né? Como é que uma mãe desenvolve alguém, apoia alguém, continua com alguém e se expressa através das artes. Então, para nós, ter o Emer na ANE 4 vai ser algo muito bom.
Vou aproveitar aqui o M. Vou fazer mais um caldinho, M. Estou aqui pensando. O Valdo falou desse apoio da mãe, desse processo seu, né? Na escolarização. Que momento que você virou e falou o seguinte: eu sou da arte, e a arte é minha vida. Que momento que você fez isso? Teve alguma questão? Foi na escola ou foi na sociedade, fora da escola? Como é que foi isso? Teve algum professor? Né? Como é que essa sua vida se fez aí? Estão escutando? Então, eu, na verdade, eu sempre gostei de desenhar, de pintar desde pequeno, né? Através de figurinhas, que toda criança gosta de desenhar. Mas em determinado processo da minha vida, aos 17 anos, eu tive que fazer uma cirurgia da calota craniana, que eu tive um problema de sinusite, que eu tive que abrir a cabeça, que foi um processo bem complicado da minha vida, que eu tive que me afastar um pouco dos esportes, que era o que eu gostava de fazer, na verdade. E daí, nesse processo de recuperação, eu comecei a desenhar de novo, porque eu tinha que ficar parado, não podia me movimentar muito. E durante esse tempo eu conheci o Daniel Conradi, que foi um professor lá no Instituto Mirtilo Trombini, aqui em Morretes, que ele dava aula na época. E eu tive aula com ele durante um ano, ele me ensinou diversas técnicas de pintura e de desenho, e sim, me ensinou uma forma diferente de olhar a vida também. Ele é falecido agora, ele era considerado um dos maiores ilustradores indígenas do Brasil, e fez um livro sobre o processo do artesanato dos índios lá de Guaraqueçaba, da aldeia Quaraí-Guataporã, e escrevia também poesias, era um artista fenomenal, assim. E ele me incentivou também a ir para a faculdade, né, a estudar licenciatura em artes, através de que foi junto fazer a faculdade. E foi através daí, eu sempre pintei, sempre gostei de desenhar, e só foi agregando mais o conhecimento que eu fui adquirindo nessa caminhada. E sempre tentando implantar a arte da valorização, né, da história, e valorizar a nossa cultura. Eu escutando a sua vida aí, eu fico lembrando muito de uma amiga minha antiga, que já está aposentada, né? Ela está com seus 70 e poucos anos, é a Maria Cecília César Ferreira, professora de artes, aposentada na rede municipal de Belo Horizonte. Que por questões de destino, ela resolveu fazer o curso de História com 45 anos e nós somos da mesma turma. Né? Então, eu estava ali com meus 20 anos, ela estava com seus 45, começando a graduação em História. E ela batia em mim, dava uns beliscões, uns tapas, e falava assim: Léo, não tem só um jeito de ver o mundo, não. Abre sua cabeça. Tá? Aí ela abria livros de arte para mim e falava: o que você está pensando disso aqui? O que você acha disso aqui? Agora pergunta para a arte o que ela acha de você. Né? Ela, depois, enfim, é uma questão para mim fortíssima, né? E o Valdo destacou a questão do levado, do livro, né? Do trecho. A arte te engole junto com o momento que você está engolindo. Né? Isso é muito bonito. Assim. Eu sou meio atrofiado nos braços. Né? Se você for para a Aniquaco, em breve eu vou pedir para que você seja meu monitor, para aprender a desenhar um pouco. Sim, Porque acho que tem outras formas de pensar o mundo aí, com a cozinha. Aliás, eu acabei trabalhando esse meu outro lado na cozinha, né? Que é o afeto, são as sensibilidades, né? Que é até a racionalidade, né? Porque quando o pessoal fala, mas onde está a racionalidade? Não, está aqui. Vai fazer um crepe Suzette, por exemplo, e erra a temperatura do fogão, né? Da frigideira. Vá
fazer um trabalho de arte e erra a proporção química das tintas, né? Então, é a lindeza do encontro, né? Do encontro que eu gosto tanto, assim. Gosto tanto, que eu tenho pensado muito, que é a criatividade, que é no momento de transformação que a gente cria, né? A cria em atividade. Essa Bom, tô conversa falando, aí tá deixa eu me... parar um pouco. Émer, já estou apaixonado por você. Essa conversa tá me levando a umas reflexões que eu estava tendo essa semana, né? Eu tenho hoje uma linha de pesquisa específica, que é a educação indígena e a educação escolar indígena. E eu tenho bebido de muitas fontes, inclusive do próprio território. E eu acho muito interessante que tenha uma disciplina de artes, entende? Eu tenho tido uma experiência agora com meu neto pequeno, que mora na aldeia, e, tipo assim, ele tem 1 ano, sabe? E ele é um artista, ele expressa arte, ele já desenha, ele já canta, ele já dança, com os primos que têm 3, 4, 5, 7 anos. É como se essa expressão fosse muito nossa, natural, sabe? Do ser humano, assim, como um todo. Todas essas expressões, né? E aí a gente vai se divorciando dessa naturalidade, desse ser natural de uma tal forma que depois a gente tem que aprender de volta, entendeu? Tipo, como se o aprendizagem fosse um caminho de volta para uma coisa que é essencial, né? Então, eu acho que pessoas como Emer não perderam, não se divorciaram da fonte, né? Essa semana a gente estava conversando sobre Steiner, que Steiner visualizou essa questão da espiritualidade na educação, deu muito foco para essa questão das artes, ele foi beber de fontes muito antigas, né? E o quanto a gente hoje, como educadores, né, temos que estar ligado com a nossa própria arte, com a nossa própria fusão, né, desse conhecimento que é muito... que está aqui né, na atmosfera, que está dentro de nós, né? Eu tenho andado em São Paulo e aí eu não perco a oportunidade de ir para os museus, né? E eu me lembro, eu sou uma filha de artistas, né? Minha mãe era uma educadora artista plástica, eu fui criada dentro de ateliês. E o quanto a vida foi me tirando um pouco dessa criação, dessa expressão, né? Mas, de alguma forma, a gente nunca deixou de cantar, dançar, tocar. Isso permeou muito a minha criação, né? As artes sempre permearam a criação. Então, quanto é importante a gente, talvez, fazer esse caminho de volta, né? Para essa essência, para essa manifestação tão livre. Eu fiquei vendo o Léo falando sobre ser seu aluno, Emer, e eu acho que existem várias formas de arte. Então, quando eu vejo o Léo falando, para mim isso é uma arte, sabe? A arte da expressão da fala, né? Não é só pintar, desenhar, né? Pode até ser seu aluno de desenho, mas a arte é algo que vai para além, né? Senão a gente fica muito restrito. Eu sou um artista, seu desenho. Eu sou artista, seu canto. Não, a gente é artista se vive, né? Acho que a arte é a nossa vida, ela é pulsante, ela é permanente, ela é antiga, ela é ancestral, ela é futura. Acho que é muito além do que a gente imagina que é, né? É o meu sentimento nessa conversa. Ontem, eu vou tentar puxar um pouquinho aquilo que vocês provocaram ali, que eu gostei lá, né, de quão diversos são nossos mundos, qual aspecto do humano não abrimos mão, e juntar isso com o que já está andando aí, né? Ontem nós saímos comemorar, vindo do litoral, de uma semana de tristeza muito grande lá da perda de um servidor que eu trabalhava 30 anos junto, 20 anos dos quais eu fui chefe dele. Era uma pessoa fenomenal, criou 5 filhos. Agora, na missa de 7º dia, na sexta, aí falando com uma das filhas, a mais nova,
E aquela sensação, ela está com 17 anos agora. Aí eu disse, Maria Eduarda, a gente chama de Duda, Duda, você não quer ir conosco para Brasília? Ele olhou para mim assim e disse, quero. Então ela vai conosco na Enterprise aí para Brasília. A Maria Eduarda vai estar lá conosco, né? Mas aí vindo de lá, eu vim na festa ontem, numa solenidade aí, num encontro de comemoração de aniversário de um genro. E estavam 2 netinhos, a mais novinha, de 2 anos, que vai fazer 2 anos e meio, e o primeiro, que é o Vinícius, que vai fazer 11 anos em julho, está com 10 anos e meio. E aí lá o Léo caiu fora aqui, está voltando. Eu acho que tem que pegar o carro, porque ele vai pegar a filha lá, aquela folia que ele faz sempre nesse horário, né? Então ele fica com o celular andando no carro aí, né, Léo? Já te conectei ali de volta. E aí tava lá um ambiente diferente, assim, que você se serve, não sei o quê, dessas coisas novas que eles abrem ali, e que é bem em conta, e não sei o quê, coisa. E daí, numa altura em diante, ali pelas 3 horas da tarde, entre chuva e sol, um conjunto começou a tocar. E a pequenininha saiu, com 2 anos, saiu dançando. Ela foi lá para frente e saiu dançando. Aí chamou a atenção de todo mundo. E daí foram lá e tá, as filhas, não sei o quê. E a mãe do Vinícius tentou levar ele lá para frente para ele dançar, porque ele dançava também quando era pequenininho. Ele não quis ir. E ele está na 5ª série. E eu vinha falando com ele hoje cedo para ir levar ele para a aula, fui eu que levei. Eu disse, mas por que você não dançou? Disse ele, fiquei meio assim. Eu digo, na hora pensei, digo, o que a escola faz? Ela tira isso que vocês estão falando, de certa forma, e ela põe como uma coisa que já tem que ter cuidado, a própria idade faz isso, né? Do quase pré-adolescente ali, né? Mas daí, com essas falas de vocês, quão diversos são os nossos mundos, né? Os nossos aqui eu achei um pouquinho mais... Quão diversos são os mundos, né? Mas nossos, já entendi a palavra que vocês deram como sendo nossos dos sapiens, né? Porque a Graciada fez outra interpretação na fala dela lá na Conane, né? Nossos é de todos, não só dos sapiens, né? E de sapiens para humanizado tem uma trajetória muito grande. E, inclusive, não é um estado permanente e definitivo, do jeito que eu olho hoje. Nós nos humanizamos, mas podemos deixar de ser humanos. E continuamos na espécie, né? E os Charlot aí, que o Celso trouxe para nós, para a nossa convivência, e fala muito, né? Pela antropologia disso, e um monte de coisas. Então, quão diversos são nossos mundos? Os mundos são muitos. E eles coexistem numa resposta, assim, na questão 1, que está no post que vocês publicaram, mas eu quero olhar a segunda. Qual aspecto do humano não abrimos mão? Do sapiens humanizado não abrimos mão? Eu acho que de compreender-se como um ser capaz de criar, de ser solidário, e num coletivo desses, que o objetivo principal é a ressignificação e a continuidade da nossa constituição como educadores, que é o Recomove, que está na sigla, como é que a gente faz para não fazer essas criancinhas desistir de ver a força que tem como sapiens, né? E já se integrando fortemente num mundo que busca se humanizar? E como é que tudo isso aí pode ser olhado nas políticas públicas? Eu acho que o desafio que vocês criaram aqui são 2 perguntas que devem
que a gente pode fazer lá em Brasília, a partir de sexta, sábado e domingo, para qualquer um que entrar no palco lá para falar, desse monte de gente que vai falar, Maria Graciada é uma delas, tem um monte aí que vai falar, mesmo os caras aqui nossos, tem uma porção que vai falar, a gente já pode antecipar essa pergunta, essas duas perguntas que vocês criaram, e dizer, ó, vai ter uma delegação lá de quase 70 pessoas do litoral, entre ônibus, cavalo, a pé, bicicleta, avião, que vai para lá, que vão fazer alguém vai fazer essa pergunta, portanto, vocês vão responder, né? E nós aqui, esse exercício que vocês puseram, ele está um pouquinho com isso, né? Digo assim, nós ali na conferência misturamos tudo, né? Misturamos tudo. Crianças, jovens, adultos, idosos, de várias origens, e era um dos objetivos da conferência de fazer o intergeracional, o interexperimental, a vivência forte, tudo aquilo, né? No enredo, tudo junto e misturado com aquela criançada. Depois, antes de terminar, Paulo, eu passo mais um trechinho do vídeo que eu fiz ali. Então, as duas perguntas, quero dizer que as duas perguntas podem, para mim, elas são duas provocações que devem nos acompanhar em todos os espaços aí que a gente atua, né? Para que elas são fortes o suficiente para questionar que tipo de política pública educacional nós estamos implementando e o que nós pretendemos com elas. E daí, se fizer a pergunta, elas humanizam? Não sei se sobra alguma, viu? Ou na nossa ação. Não vamos só pensar a questão curricular, a questão mais geral. Vamos fazer a pergunta para nós. O que nós estamos fazendo na educação? Para quem atua na educação, humaniza? Pronto. Quando, né, eu, Ivone e Léo, a gente conversando sobre esse reinício desse ano. Tá me escutando? Certo. Agora aumentou, Paula. Certo. Estava bem manter baixinho. o microfone aqui mais próximo. Quando a gente estava pensando nesse reinício nosso em 2023, dos nossos encontros, e pensando nas perguntas, né, essa questão da dimensão, né, que aspecto do humano? Desde que a gente pensou nessa pergunta, eu fiquei sempre com vontade de pôr no plural, né, porque não é um aspecto só. E o Valdo aqui mostrando o livro do Edgar Morin, e me lembro que ele nos convida a pensar e a ver as multidimensões humanas, né? Não é só o cérebro cognitivo que precisam estar envolvidos, né? E eu sinto muita falta do corpo das emoções, e que aí a arte também nos convida a trazer a gente por inteiro, se expressando, né? Expressando a nossa história, né? Expressando as nossas percepções, nossos pensamentos, nossas emoções também. Mas eu penso Valdo, na escola e nas políticas públicas educacionais e do que eu tenho observado a partir desse novo ensino médio. Eu estava me lembrando das provocações que o Celso fez lá no Telegram e trazer o não espaço, não tempo e espaço de trazer
as múltiplas dimensões humanas, de trazer a natureza, é tudo tão engessado, tão fragmentado, é tudo tão 50 minutos, um sem sentido tão grande que acho que não tem nenhum aspecto do humano lá dentro, na verdade, né? Eu não sei se... Eu não quero desistir da docência, não, certo, Celso? Apesar a outra provocação que você nos fez lá. Não quero desistir da docência de forma alguma, mas sufoca, sabe? Assim, ver isso porque uma experiência, assim, que não é só única, que não é única, mas que eu fico pensando que a gente, não, uma escola de ensino médio com mais de 2.500 estudantes e é todo mundo num aperto danado e a natureza passou longe, né? Mas o humano também passou longe, né? Enfim, eu acho que tem que ter esses tempos e espaços para essas múltiplas dimensões humanas e humanas enquanto integrante da natureza também, né? Passo a palavra. Quem que está inscrito primeiro? Celso e depois Ivone. Então, Paula, ainda hoje de manhã eu estava pensando isso, né? Porque eu me sinto assim muito privilegiado pela família que eu tive, né? E todo o afeto e tal, né? E aí tem aquele episódio que eu já contei para vocês, né? As pessoas já viram umas 10 vezes, que eu fugi lá no primeiro dia de aula, né? E minha mãe falou, não, você também. Ela achou também que eu tinha deficiência mental como meu irmão, né? E aí eu voltei para a escola com aquela missão assim, de não dar dor para minha mãe, né? Não. E isso, claro que é uma coisa muito difícil de avaliar, mas eu acho que é alguma coisa que me levou a ter uma postura assim, digamos, um pouco de aceitação da escola, né? E de tal forma que eu sempre fui um ótimo aluno, tudo bem, né? Mas então eu vejo assim, digamos, a escola ela não fez assim grandes estragos, não conseguiu fazer, talvez, né, grandes estragos na minha trajetória. E acho que talvez, inclusive, certamente por todo esse apoio da família, etc, etc. Mas, por outro lado, e agora essa reflexão que nós estamos fazendo, eu vejo também que a escola não me puxou assim para me desenvolver mais humanamente, né? E parece que foi mesmo assim aquela coisa das caixinhas, né, que eu fui passando, né? E eu um pouco saquei o esquema da escola, né? E me dei bem na escola. E claro, tem coisas positivas, tal, né? Mas eu não percebo assim, sobretudo essa questão da arte, né? E da escola me levando a uma expressão maior, tal, né? E eu também sou como o Léo, assim, né? Super atrofiado das mãos, né? Das mãos, dos pés, tal, né? É uma cabeça grande, o corpo e então é um balanço que me faz assim, né? Que eu faço assim, dessa minha trajetória na escola, né? Acho que a gente eu vi uma frase acho que é Bernard Shaw, não sei como é que pronuncia, Bernard Shaw, né? Não sei se escreve Shaw, né? Com
S-H-A-U. E ele fala assim: a escola é muito mais cruel do que a prisão. Na prisão, você não é obrigado a ler os livros escritos pelos carcereiros. Então, é uma visão assim, também bastante crítica em relação à escola. E essa reflexão que eu tenho feito aí sobre o amor na educação escolar, né, é impressionante. Claro que tem coisas muito bonitas, mas é impressionante o que tem de desamor na escola, né? É uma coisa muito angustiante, né? Só partilhando um pouquinho assim as minhas angústias também, né? A Ivone? Oi, gente, que bom estar aqui com vocês, bom revê-lo, Emer, né? Que legal, estava lá aquele dia bem gostoso. Boa tarde, Maria, Paula, Celso, Valdo, que joia, Léo, bom estar aqui com vocês. Entrei atrasada e vou estar entrando atrasada porque terminei lá na escola, era 5h20, vou ir para casa para estar com vocês. Sentei na cadeira e liguei o computador. Mas muitas reflexões, inclusive pensando o tempo inteiro na pergunta, né, que nós nos propomos a estar aqui trabalhando, e daí surgiu realmente aquela pergunta do aspecto político ali, né, as várias facetas do humano, e o humano, ele não tem só essas facetas que nós colocamos, basta encontrar palavras para nos denominarmos algumas outras facetas que nós não apresentamos ainda para o humano, aspecto social, aspecto emocional, espiritual, o político, que quase nunca é trabalhado, nós vamos sendo cerceados a não trabalhar com esse aspecto político mesmo, até às vezes partidário, mas eu olho assim, o ser humano, ele é um mundo infinito de possibilidades, e a gente não conhece o humano como um todo, e jamais, mas nós deixamos traços inconscientes, né? Traços do primeiro sorriso, quando eu vi o Celso a primeira vez falando, que me levou ao choro, ou quando eu conheci o Valdo a primeira vez, que me provocou gargalhadas, e até hoje eu brinco com ele. Traços de quando eu conheci a Maria Graciada a primeira vez, que foi numa live, a forma com que ela fala mais tranquila, ela passa uma energia que emana e vai deixando aquilo gravado e vai moldando. Não tem como moldar o humano se a gente não experienciar. O cérebro não grava aqueles traços que vão se moldando no subconsciente da gente. Então, tem facetas do humano que a gente quer que ele desenvolva, mas ele não experienciou. Então, experienciar. Às vezes não precisa ser com a arte que a gente entende quanto a arte do visual, da música, da dança, mas às vezes num sorriso, ou num olhar diferenciado, ou no entrar alegre numa sala de aula, e aí faz a diferença. Porque talvez para uns, às vezes, a escola talvez nunca mais a pessoa queira pisar, mas a escola foi a minha tábua de salvação, Celso. O que eu vivia dentro de casa e o que eu vivia na escola, eu optava por estar na escola. Independente da escola estar me cerceando ou me colocando dentro de uma caixinha, eu preferia estar lá do que em casa. E se você lembrar da fala acho que você não ouviu, mas a gente estava, para quem estava lá, do Alex Catador. A escola foi a tábua de salvação, ele passava pela escola e desejava estar lá dentro. Então, por mais que a escola nos molde, nós encontramos ainda sorriso e abraço. Eu entrei na turma de uma 6ª série esse ano, aí eu tive que entrar de novo para dar um outro aviso, eles começaram, uma melancia, gorda, gorda, gorda. De repente, comecei a dançar com eles, porque eles lembraram daquilo que eu fiz num primeiro momento com eles. E eu passo pelos corredores, eles perguntam, quando que você vai dar aula para mim? Eu, calma lá, que já chega o seu momento. Então, isto traz marcas e vai moldando e construindo o humano. Experiências ruins e experiências boas. Quem só vive apanhando vai aprender a bater e acha que aquilo é amor. Então, o que eu quero deixar? A gente tem que pensar enquanto eu,
O que eu posso fazer para diminuir a dor do outro, ou para deixar no outro uma boa experiência para que ele provoque, leve as gerações a ser mais caridoso ou a ser mais artista, né? Aquele aspecto, então, do desenvolver artes, ou aprender a abraçar, aprender até os aspectos cognitivos, até não. Faz parte também da gente desenvolvimento cognitivo, a gente não pode deixar isso em branco. Eu não consigo, eu sempre disse, né? Tem gente que me provoca ainda, mas eu ainda não consigo me ver. Você vai ainda ensinar biologia, Ivone, com tudo que eu te falei? Talvez o Valdo saiba de quem que eu estou falando essa frase, né? Do Valentim. Ele me provocou a isso um dia, eu falei, eu não consigo deixar de ensinar biologia, porque eu sei que isso também, por mais que ele não use o que eu estou ensinando naquele momento, nunca vai usar, fica gravado no subconsciente, e um dia vem à tona, se um dia ele precisar. E se não precisar, aquilo também não é ruim, né? Talvez a forma com que eu ensine seja ruim ou não, fazer de uma forma mais prazerosa, com eu inteira naquele momento, mas eu inteira querendo desenvolver coisas boas no outro, sabe? E não entrar com um olhar maldoso, com um olhar de ódio para a criança, ou com um olhar eu não aguento mais. Eu falo isso, eu já tive conversas particulares com o Celso, onde eu desabafei, né, Celso? E talvez assuste, será que ela vai assim, desanimada? Eu procuro nunca estar desanimada quando entro dentro de uma sala de aula, eu me coloco inteira, sempre tentando se colocar para uma coisa boa. Eu vejo um primeiro ano, onde o primeiro ano está tendo uma série de problemas. Eu acho que eu tenho um caso de TOD não diagnosticado, o garoto não para e está fazendo um bullying com a outra garota que não tem. Eu parei, não, eu preciso rever isso, ninguém faz, eu passei para a pedagogia, passei para a direção, eu estou correndo atrás, gente, essa garota não vai aguentar até o final, agora na escola integral, imagine ela sofrer bullying manhã e tarde, ela vai chegar a um ponto que essa garota vai se matar. Eu falei, gente, vamos prestar atenção nela. Ninguém está nem aí, porque a pressão está tão grande, Celso, isso que você falou, de ter uma lista de livros e a professora de português questionando, gente, esses alunos vão odiar ler, porque eles querem ler outras coisas, e não isso que está na lista na RCO que nós temos que seguir. A professora se rebelando, porque ela é uma professora que tem esse olhar muito humano. Eu chamo ela de a loira lá na escola, eu tenho, inclusive, não inveja boa, mas eu vejo ela uma excelente professora, que ela tem um olhar humano mesmo, ela vai na casa do aluno, ela trabalha com aquele aluno para ele realmente se desenvolver integralmente, e eu acho linda essa faceta dela, que ela consegue atingir a parte humana do aluno com tanta facilidade, e ela consegue permear isso com tanta facilidade, consegue transitar, não permear, mas transitar com tanta facilidade entre o ensinar e humanizar, que eu admiro ela falou, como é que eu faço? Ela está desesperada, porque vem uma lista pronta, ela sabe que o aluno vai odiar ler, porque não é aquilo que está lá colocado, que não vai saber ler, mas ela consegue ainda estar trabalhando humano. Então, quando a gente entra dentro de uma sala de aula, eu tento fazer o meu melhor possível. Eu, quando estou com o outro, eu tento estar o melhor possível, eu tento estar inteira ali, né? Às vezes inteira até demais. Às vezes eu não escondo o que eu estou pensando, né? Então, isto é humanizar-se, é estar inteiro, é estar pensando o que eu posso fazer de melhor para que aquele humano desenvolva só qualidade, só coisas boas e não ruins. O problema é tratar uma criança e passar para uma criança só coisas ruins e não passar coisas boas. É como eu estava dizendo, parei as minhas aulas para quê? Passei o filme lá, o Como Estrelas na Terra, dei uma aula só falando sobre o respeito, dei exemplos da minha vida particular para ele. Gente, olha o quanto eu sofro como mãe de ver um filho ou uma filha sofrer. Imagine, né, essa estudante, né, que está aqui sofrendo, esperei um dia que ela faltou, ela sempre está indo embora, porque ela sai chorando. Ela, professora, eu posso sair da sala de aula para chorar? Então, imagine como é que está. Então, ter esse olhar humanizado, se colocar, empatia, né? Empatia, se colocar no lugar, né? Tem muitas pessoas pedindo socorro, sorriso, abraço, olhar afetuoso, a fala afetuosa, né?
de uma forma com que a gente consiga impactar. Não consigo me colocar inteira, não consigo fazer esse humano inteiro, mas traços da vida dele, quanto mais traços positivos tiver armazenado no inconsciente dessa pessoa, mais ele vai, no seu possível desenvolver, vai conseguir olhar esse humano lá fora. Então, eu percebi, enquanto na minha fala, que alguns alunos que estavam fazendo bullying com aquela menina vieram ao choro. Então, quer dizer, agora eu estou notando pequenas mudanças. Então, é provocar essas pequenas mudanças para que cada vez mais um ser humano se sinta confortável no seu ambiente, é o melhor. Então, eu entro dentro da sala dos professores sempre cantando, ninguém mais me aguenta, às vezes eu ouvi lá uma... Não, chega, hoje eu comecei com a música da pipoca, né? São musiquinhas infantis. Mas eu falei, gente, vamos nos ajudar? Vamos trazer um café para a gente? Que a gente tem que passar o dia inteiro aqui. Então, vamos nos ajudar? Vamos uma trocar experiência com uma outra? É isso que eu estou provocando, para fazer o ambiente também da sala dos professores um ambiente melhor. Estou tentando. A vida é sempre tentar, né? Infinitas possibilidades. Jamais conhecer um ser humano nas suas múltiplas facetas, porque eles têm experiências boas e ruins. E essas ruins também moldam, às vezes, um caráter, um desvio dele. Vamos chamar de desvio de caráter, que faz, às vezes, ter uma atitude ruim, mas basta chamar o outro, ó. Essa atitude eu não gostei, eu senti uma atitude meio egoísta. Às vezes eu faço isso com meus filhos, né? Às vezes não sempre, olha, eu senti essa atitude meio egoísta, com o próprio marido, né? Nas trocas, às vezes eu falo, olha, não achei legal, eu senti isso, a tua fala egoísta, né? Ou uma fofoca, não é legal fofocar. Vamos, né? Ou fala, sabe? Porque gera, a gente está jogando só energia, o mundo já está com tanta coisa ruim. Vamos jogar energia positiva para o outro, vamos pensar, vamos fazer o que a gente pode fazer de melhor. Tá ruim, tá, né? Tá, e a gente precisa conversar sobre isso, não adianta tampar o sol com a peneira. Né? Foi isso que eu coloquei lá para ti, né, Celso? Tá ruim, vamos... Tem gente que está se afogando, sim. Eu estou mergulhando, porque eu estou tentando reaprender a carroça, não é nem a roda mais, porque agora eu tenho que dar conta de 5 disciplinas, que eu não conheço. Aumentou para aumentar por 40 horas, para deixar só menos professor possível na sala. A gente sabe qual é o objetivo hoje, brincando na reunião que eu estava tendo antes de vir para cá, né? O pacote, quando o professor, a escola está sem professor de espanhol, mas o professor só tem 4 aulas de espanhol, só que ele tem que pegar 40 aulas. Aí tem um pacotinho de disciplinas que o acompanha, robótica, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, umas 10, 12 disciplinas lá, que a gente tem que dar conta. Eu chamo o pacotinho da maldade que está acompanhando, porque eu não dou conta de robótica. Então, como é que eu vou dar uma aula? Como é que eu vou estar na frente com 30 ou 20 crianças dando aula de robótica se eu não domino? Eu tenho que pegar esse pacotinho. Né? Então, é complicado. Quando o Valdo trouxe ali o exemplo do funcionário da UFPR, que infelizmente veio falecer, a gente pensa, né? A gente só começa a olhar as qualidades do humano quando ele morre. Ai, o fulano era bom. Vamos olhar para agora as qualidades? Vamos olhar mais pontos positivos que negativos? É tão bom, né? Eu acho que é isso a reflexão que eu tenho hoje. Obrigada, gente. Maria, eu posso só dar um pitaco antes de você? Então, Ivone, eu acho que isso que você colocou, para mim, quando eu vi a pergunta, eu gostei muito da pergunta, Paula e Léo, né? E que aspecto não abrir mão, para mim veio justamente isso que você colocou, né? Fazer o melhor possível. Falando nas palavras do Paulo Freire, a histórica e ontológica vocação de ser mais, né? Para mim, esse é um núcleo, é um dos núcleos assim da humanização. Acho fantástico isso. Maria Graciada. Ai, a gente começa pensando uma coisa e vai vindo as falas. Quantos anos a gente tem desse encontro? Mas a fala do Celso me remeteu à minha própria história. Eu também tive uma bênção de ter uma família muito equilibrada. Fui criada como uma indígena e com muito afeto, muita arte, muita cultura, muito tudo, né?
mas eu fui para a escola. E isso foi um pouco postergado. Minha mãe era educadora, e foi postergando a minha entrada, entendeu? E aí eu fiquei pensando, eu vou chegar no ponto que eu ia começar a falar, mas eu fiquei pensando o que ficou em mim dessa experiência, né? E eu vendo a fala do Celso, eu também entrei no esqueminha, compreendi como é que era o negócio, né? Era chamada de CDF, porque eu entendi a lógica, então eu falei, massa. Mas eu também lembrei que aos 7 anos eu entrei para o Grêmio, eu era presidente do Grêmio da minha escola aos 7 anos de idade. Por quê? Porque eu acho que uma das coisas que mais marcaram na minha existência escolar foi a indignação. Porque eu tinha em casa um lar de muito afeto, uma coisa muito redondinha, muito gostosa, e era familiar, a gente era um clã mesmo, assim, que a gente estava em contexto urbano, então formou um clã, sabe? Era bem legal, das matriarcas, era muito legal. E então a indignação foi a primeira coisa que me marcou, porque a minha causa era os considerados especiais, entendeu? Eu não entendia porque todo mundo ia em cima dos especiais e tratava eles diferente dos outros. Então, eu entrei para o Grêmio para defender a causa dos especiais, com 7 anos. E falar, gente, eles são igual a nós, entende? Tá tudo certo, eles têm outras competências. Isso ficou muito claro para mim, desde muito cedo. E a outra coisa que a escola me desenvolveu foi o senso de coletividade. Porque quando eu começo a ser liderança, desde cedo, eu começo a compreender que se a gente estiver junto, sabe, a gente consegue mudar alguma coisa. Não estou falando todo mundo junto, mas pelo menos aqueles que também são indignados, né? Então, eu fui lá aos meus 7 anos, isso foi a minha trajetória, que eu cheguei a ser presidente do DCE e do CA da minha universidade. E toda vez que eu mudava de fase, eu falava, agora eu vou ser uma estudante comum, não vou me envolver em nada. Pronto, 2 semanas depois já estava eu lá. E eu queria falar uma coisa em relação ao estudo, né? O que me marcou, sabe, Ivone? A gente passa tanto tempo, né? Fiz pós, mestrado e tudo mais. A gente passa tanto tempo nessa trajetória escolarizada. E o que mais me marcou, outro dia eu estava, o Brás está aqui escrevendo o livro dele e gravando, ele rememorando as coisas, eu fui rememorando as minhas também. O que mais me marcou foi a tia Doralice, do meu jardim da infância. Eu lembro do cheiro do perfume dela. Eu lembro do cheiro da sala dela. Entende? Então, você falou assim, será que meus alunos vão lembrar da minha matéria? Provavelmente não, mas vão lembrar de você, vão lembrar do seu afeto, do seu cheiro, do seu sorriso, sabe? Então, eu acho que é isso que a gente não pode deixar perder, né? Quando a gente fala assim, qual é o aspecto dos sábios que não abrimos mão? A nosso pertencimento, nosso corpo-território. A gente pode, talvez, diante desse cenário, né? Toda vez que tem uma análise de conjuntura, eu falo, meu Deus, né? O outro governo já sabia que a gente ia levar um banho de água fria, mas a gente está aqui, fazendo a diferença, sabe? Mobilizando outros, animando outros, né? Eu não estou dentro da instituição, mas estou, a gente está investindo num diretor de ensino médio, né? A gente está dentro da escola do ensino médio, deixando aquilo não... que a chispa se espalhe, sabe assim? Para que os jovens não morram, os professores não morram. E pessoas como você, Ivone, são tão importantes, como todos nós que estamos aqui, no sentido do afeto. O que a gente não pode abrir mão? O afeto, né? Nem de afetar e nem de ser afetado. A gente não pode deixar isso nos sufocarem nesse lugar, sabe assim? A gente tem que continuar acreditando que é possível. Acreditar que, por exemplo, você pode sair da escola e ir nas famílias e trazer as famílias para dentro. A mandarinha só não faz verão, verdade. Então, vamos chamar os que estão aí com a gente voando junto, não é? Então, cara, acho que vale super a pena. Eu sei que de vez em quando o barquinho balança, que o vento fica forte, mas isso é tão importante a gente estar aqui numa tarde,
discutindo sobre isso nos fortalece, isso nos dá senso de coletividade, não estamos sozinhos. A gente sai um pouco indignado também, mas é isso que vai mover a gente, sabe? Então, é isso que eu sinto, que a gente não pode abrir mão, né? E quão diversos são os mundos, que bom que são diversos, para que a gente possa, então, construir algo bem permeado de vários tons, né? A Erne aí, Emer, que é artista plástico, então sabe que como é bom ter vários tons, várias cores, isso vai dando uma dinâmica de beleza, né? Eu acho que é essa a nossa tarefa quanto humanidade. Felipe? Oi, gente, boa tarde. Primeiro, eu peço desculpa por ter me mantido a maior parte do tempo com o vídeo fechado. Era necessário e agora eu estou aqui com vocês. Com uma obra de arte de um amigo meu que abriu meus horizontes para a arte, principalmente para a arte contemporânea, me deu uma dimensão diferente. Então, é tão bom, né, quando a gente tem essa oportunidade de expandir. Mas eu achei que eu ia ficar calado, mas aí ouvindo o professor Celso falar, aí depois a Ivone falou um monte de coisa, eu falei assim, ah, meu Deus, agora não vai fazer sentido. Aí vem a Maria Graciada, fala um monte de coisa de novo. E aí voltou a ter sentido. Mas o que eu pensei é respondendo a segunda pergunta para depois pensar na primeira. Porque em termos de o que eu não abro mão, pensando na minha experiência pessoal, né, na minha vida, na minha trajetória, nos meus encontros e desencontros, é do tempo. Pensei nisso, no tempo, nessa dimensão humana do tempo. O Valdo sempre poetiza muito sobre o tempo, né? Sobre as diversas formas de tempo que os humanos organizam seu viver. E quando vai para essa dimensão escolar, a Ivone colocou um aspecto que não foi da minha vivência, nessa necessidade desse ambiente ser um ambiente ímpar para ti, né, Ivone? Mas na consonância da fala com o Celso e da Maria Graciada, eu fui entrando no esquema, mas isso me consumiu um tempo precioso. E eu percebi isso no meu encontro, olha que interessante, no meu encontro com o Pacheco, que não foi um encontro pessoal, assim, de gente, né, de um encontro pessoa com pessoa, mas foi através de uma educadora, que é tia da minha esposa. Ela me deu um texto, e quando eu terminei de ler aquilo, e aí a gente conheceu a Escola da Ponte naquele momento, isso já faz, gente, 15 anos, mais ou menos, eu falei assim, mas quanto desperdício de tempo. Isso me doeu. Eu falei assim, poxa, perdi tanto tempo podendo, aí sim, respondendo a primeira pergunta, podendo ver outros mundos. Porque para dar conta de um mundo, né, de uma forma de ver o mundo, eu desperdicei mundos. E a gente volta para o Emerson, né? O Valdo chama de M. A dimensão da arte, como todos falaram. Eu tenho um recalque com quem desenha, então esse desenho aqui do meu amigo, essa pintura, ele é pintor, escultor, bailarino. Eu falo para ele assim, meu irmão, você me deixa recalcado com isso. Eu não consigo nem... Mas isso é do tempo, porque eu também, né, aprendi a tocar um instrumento musical e tal, mas eu era tão preocupado com algumas coisas que eu não conseguia dar vazão àquilo que realmente eu tinha sentimentos, que eu tinha vontades, que eu tinha prazeres dentro do esporte, que o Emer também colocou dentro da arte. Então, assim, a gente acaba perdendo tempo muitas vezes, e eu acho que o tempo é muito sagrado, o tempo é muito importante para a gente se desenvolver enquanto humano e para a gente conhecer e diversificar os nossos mundos, né? Então, era isso que eu queria falar. Celso, você tinha levantado sua mão, né, antes de você pedir a Era, palavra. era só o pitaco na fala da Ivone. Ok, tá bom. O Léo, que não está podendo falar nesse momento, eu queria, Léo Palhares, né? Queria ler aqui
deixar registrado em áudio o que ele escreveu no chat aqui, a partir dos diálogos. Só um minutinho, tem alguém entrando aqui, Manuel Andrade. Angústia, um sentimento que só tem sentido nos nossos mundos, mal-estar da modernidade. Estou na docência há 25 anos. A busca de controle sobre a escolarização vem crescendo desde então. Como promover educação humanizada e de livre pensar com a estrutura sob controle total? Se George Orwell, não sei ler direito aqui, mas estivesse vivo, acho que ele assustaria com a dimensão do teletele que ele imaginou. Quando encontro o humano, me vejo humano. Sim, Celso, os valores, esse toque que é o grito de resistência. Então, só para deixar registrado aqui. E deixa eu ver aqui quem está inscrito, Valdo e depois Ivone. Vou tentar fazer um olhar meu sobre isso, esse conjunto de coisas que vocês foram falando depois que eu falei. Eu acho que as duas perguntas... antes disso, o Manuel que está chegando aí, o professor Manuel lá da UNB. Vamos estar junto na Conane, o Manuel é do Sindicato dos Professores, é professor lá na UNB, faz uma viagem sempre extraordinária, que é uma atividade do Núcleo de Estudos da Amazônia, que ele coordena dentro da UNB, onde que, fora os estragos da pandemia, ele prepara durante um ano uma vivência de girar pela Amazônia durante uns 30 dias com essa delegação. Prepara um ano para eles viver o que é a Amazônia nos seus diferentes contrastes. Esse não é o que está aí. Ele estava numa atividade do sindicato, mandei o convite hoje, ele disse principalmente, porque estamos na véspera da Conana, ele disse que ele ia entrar no finalzinho, mas quem de vocês estiver em Brasília, quase todos nós vamos estar lá, vamos ter oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e falar com ele pessoalmente. É um militante histórico das agrárias, da agronomia, da educação e da Amazônia. Ele é do estado do Mato Grosso. O que eu ia falar era... As duas perguntas, elas são importantes porque a gente não pode fazer a avaliação do processo da escola apenas sob o nosso olhar. Mas é importante que a escola consiga responder o projeto pedagógico, a escola, o espaço, a política pública, quer dizer, do local para o global, quais são os pontos fortes de humanização de dentro daquela escola, ou de dentro daquele espaço. A gente tem que encontrar isso no projeto pedagógico. Porque o Mazeto faz uma outra pergunta, e ele já esteve aqui fazendo um encontro conosco há 2 anos atrás, que ele tem uma pergunta clássica que ele faz desde as épocas que eu e o Celso convivemos com ele lá no doutorado, ele já fazia essa pergunta. Quantas pessoas efetivamente influenciaram na sua visão de mundo? Quantas pessoas te impactaram positivamente, as diferentes formas de elaborar essa questão, ou negativamente também? E é evidente que quando a gente olha a dimensão do número de professores que nós temos nas diferentes fases, né? Hoje, com a educação infantil, os mais antigos nem tinham isso, mas depois o fundamental, o médio, toda a escola básica, mais a graduação, em 100 e poucos, nós vamos ter 2, 3 que fizeram isso. Mas nós vamos ter 2, 3 no futebol, nós vamos ter 2, 3 na festinha, nós vamos ter 2, 3 nos encontros de fim de semana, nós sempre vamos ter alguns. Só que na escola é recorrente porque tem um calendário com eles. Então, isso resta fazer a reflexão se um tempo na escola de é suficiente para contrapor
todos os outros. O filme que eu usei durante um tempo nessa questão, né, Mr. Holland, Adorável Professor, ele trabalha isso com os alunos, porque é uma história de vida de 30 anos, e ele vai fazer o cara que só foi na escola para jogar bola, para ser atleta, que tem muito nas escolas americanas, o cara faz a morte de um dos colegas como um momento de reflexão para o cara. E aí, né, sempre nós vamos usar isso como o contraponto na família, nos outros locais, mas na família aí se contrapõe durante muito tempo com a gente. O que mais chama atenção aqui é que nós não temos que nos contentar por encontrar uma pessoa que fez diferença na vida para nós chegarmos até aqui. E, predominantemente, o que a gente tem visto nas histórias de vida, e o Celso retratou isso na fala dele, e muitos de nós retratamos, que nós fomos pelo caminho do alambrado, por fora, para nos constituir mais sensíveis na área da educação. Eu ponho lá na minha história de vida, no memorial, né, eu reprovei de cara, porque odiava a escola, continuei odiando, e, na medida que fui ganhando força, fui expulso. Então, tudo me levava para fora. A escola era um inferno, não tinha nada. O que eu ia na escola? Eu ia na escola, primeiro, porque era uma cidade pequena, tinha que ir. Segundo, porque tinha o recreio que eu ia jogar bola. E terceiro, que nós, já um pouquinho mais jovens, nós íamos nos organizar para fazer tudo que é folia que nós fazíamos. Então, esse era o espaço da escola, e não existia esse local organizado em outro espaço. Talvez a igreja tivesse isso, mas a igreja tinha que rezar lá, que tinha que repetir sempre a mesma coisa. Eu, quando tinha que repetir tudo aquelas Ave Maria, levei anos para entender por que a gente ficava repetindo a mesma coisa um monte de tempo, e desisti quando tive autonomia da igreja também. Então, esse tema nós temos que andar mais com ele. Nós temos que andar mais. Mas o foco nas duas perguntas é assim: o que eu faço que humaniza? Porque se eu estou olhando para os que me ajudaram a compreender o processo de humanização, hoje é eu que estou no espaço de tentar fazer isso. E se eu estou fazendo é suficiente? E se o que eu fiz ano passado é suficiente para esse ano, será que eu não posso fazer mais? Quanto mais constituído me torno, mais eu posso fazer. Eu não posso me acomodar. E daí, quando diz assim, ali que o Celso deu o pitaco, tem uma fala do Cortella, que está gravada no YouTube, que ele vai falar de fazer o meu melhor. Sempre o meu melhor, mais o meu melhor. E o Lula repetiu isso a exaustão na campanha, quando ele diz assim: eu só volto a ser presidente não para fazer a mesma coisa, porque eu sou mais experiente, eu quero fazer mais e melhor. Nossa, se essa frase do Lula, a parte, né, a campanha, fosse incorporada por nós, por todos os que vão se constituindo mais experientes, ela faria uma diferença tremenda. Mas mais ou melhor para alguns é ensinar melhor as equações lá da trigonometria. Para mim não é isso. Para mim o mais ou melhor é as duas perguntas que vocês fizeram aí. Meus parabéns. Nós podemos fazer essa roda continuar em Brasília, pois que tiveram lá. O Celso já me disse que não vai poder estar, mas depois nós te contamos, Celso, como é que foi. Você não sabe o que você está perdendo, porque nós vamos nos encontrar de madrugada, com cachaça, sem hora para terminar. Ali é que humaniza mesmo, viu? Abraço aí para vocês. O Mané ligou a câmera ali, já até atou uma conversa aí com a Graciada para quando der. Ivone, nós temos ainda 4 minutos. Ivone, você tinha levantado sua mão. Oi, Paula, eu levantei a mão, mas eu passo a vez. Passo a vez agora, tá? Vamos deixar para outra prosa. Temos muito para prosear ainda, né? Cortou, Paula. Paula, você desligou. A Graciada mais cedo perguntou assim, quanto tempo que a gente tinha para essa prosa.
Falei, até onde eu sei, mais ou menos pelo menos, mais ou menos não, pelo menos uns 20 anos, certo? Então, que essas perguntas e outras mais, né, nos nossos próximos encontros, sejam presenciais, sejam aqui via Zoom, a gente vai trazendo, partilhando as nossas histórias de vida, as nossas inquietações, e assim nos ressignificando, enquanto docentes, seres humanos. E temos mais 3 minutos. Agradeço a participação, a presença, e seguimos juntos, lá no Telegram, por aqui também. Dia 3 de abril, a gente se encontra por aqui de novo. Paula, passa um spoiler. Quem que vai estar com a gente no dia 3 de abril? Que já Eu passou? falei no início, No mas eu início, falo de tá, novo. desculpa. Teremos a Maria Graciada aqui conosco no dia 3 de abril, partilhando seus projetos, histórias de vida e a sua presença aqui, igual a todos nós. Um grande abraço. E para quem vai se encontrar em Brasília, na Conani aí, até daqui a pouco, até o Telegram, ou até no mês que vem. Um grande Paulo, abraço. Manuel não vai dar uma palavrinha de 2 minutinhos, não? Não, pode ser Ele abriu também. a câmera? Então, Tá passa a desligado o palavra. som, né? Manuel, seja bem-vindo. Manuel, está desligado o teu som. Habilite seu áudio. Então, falei já 2 vezes com o som desligado, agora eu vou falar uma vez com. Mas dar boa noite para todos e todas, né? E falar que cheguei atrasado, que estava em outra atividade, mas estou acompanhando via Valdo aí todo esse aprendizado de vocês aí, e nosso também, né? Quando alguém de nós aprende, todos aprendemos juntos, né? Então é um prazer sempre ouvi-los aí. Eu já tive, acho que essa é a 3ª vez que eu entro na live de vocês, e quem sabe no dia 3 eu vou estar presente, né? Dia 3 de abril. É isso aí. Um abraço aí. Obrigado. Quem é que desliga a câmera aí? O Valdo, acho. O Valdo. Eu desligo e coloco o vídeo na íntegra lá no Telegram. Tá? Beleza. Abraço. Foi um prazer, gente. Tchau. Abraço a Tchau. todos. Tchau, Tchau, delícia tchau. estar com vocês.